Meus irmãos, olha, toda paraxá é o momento que nós vivemos. Se a gente for olhar, né, sempre nós extraímos algo para este momento nosso. Podemos tirar lições do passado, lições para o presente e podemos adquirir, né, ter advertências quanto ao futuro que vem pela frente. E mais uma vez, essa paraxá não é diferente. E este é um momento que, olha, está quase sendo como esses momentos do tempo de Noé, né? Nós vamos ver aqui algumas situações, né? Nós estamos na segunda paraxá Noa, quer dizer, Noé, que quer dizer descanso, né? Uma das traduções dessa palavra, descanso. Se encontra em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 9 até o capítulo 11, verso 32. A Haftarot está em Isaías 54, 1 até o capítulo 55, 5. E Mateus 24, né, verso 36 a 46. Né, o Luiz começou aqui a ministração dele ali com uma pergunta muito interessante que os rabinos fazem até hoje. Por que Noé não orou, né, dentro do seu padrão de justiça, e Deus não mudou a situação, como mudou em várias outras situações, como no tempo de Nínive, por exemplo, né? Quem sou eu para tentar responder essa pergunta para você? Mas, certa vez eu li uma coisa que eu achei muito interessante. Uma das diferenças entre Noé e os patriarcas, principalmente Jacó, onde Jacó chegava, ele abençoava. Jacó abençoou os filhos, Jacó abençoava Faraó, qualquer lugar que Jacó chegava, ele era um abençoador. E Noé, nós não vemos esse caso. Meus irmãos, ali agora eu estava pensando, Luiz, me corrija se eu tiver, né, um pouco, mas talvez você pode ser um justo e você não ser um intercessor. Você tem um padrão de retidão, você tem um padrão na sua vida. Mas isso não quer dizer necessariamente, um intercessor é uma pessoa diferente, onde ele chega, ele está e tal. E tem pessoas que chegam e nem falam nada. A sua vida já é uma forma de agir, já é uma forma de testemunhar. Então nós cremos, Noé com certeza, ele não foi uma pessoa 100% perfeita. Foi um homem justo e íntegro. Mas não quer dizer também que foi um homem que não errou na sua vida, né? Não quero comprometer aqui Noé, não tenho nada a dizer contra ele, né? Mas a gente, dentro das perguntas que vão surgindo, a gente vai formalizando respostas, né? E me veio a lembrança, esse estudo que eu li uma vez, né, que uma das grandes patriarcas, o tema era esse, Noé e Jacó. Qual a diferença entre Noé, Jacó ou Abraão, não sei, que estava falando esse estudo. Mas uma das diferenças que nós não encontramos ao longo da história de Noé, ele como um intercessor. Mas Jacó, até Faraó, ninguém passava sem receber a bênção de Jacó, né? Então fica aí como mais um adendo, vamos dizer assim. A Torá e toda a Bíblia nos encanta pela sua atualidade, objetividade, história e principalmente suas revelações. Meu irmão, um dos motivos que esse livro não fica velho é este. É você procurar os princípios. E eu tive essa experiência mais uma vez no sábado passado, quando, dentro dos 10 mandamentos, eu procurei os princípios dos 10 mandamentos para a vida de um casal. Nós encontramos, né, falamos tanto nos 10 mandamentos para a humanidade não matarás, para a nação de Israel, mas na vida de um casal, né, buscando esses princípios, né, eu não tinha atentado para isso, né, e há 5 anos atrás, num casamento que eu fui fazer, até numa praia, eu já fui com a palavra preparada, no sábado de manhã, Deus me deu esses 10 princípios, e ali eu achei tão interessante, né, eu tenho até que pedir perdão, agora que eu fui um pouco egoísta, eu guardei isso tudo, eu falei, o dia que o Felipe casar, eu vou pregar essa palavra, e, né, eu achei realmente, então, preparando essa porção de hoje, eu vi mais uma vez, né, que a Torá e toda a Bíblia nos encanta pela sua atualidade, objetividade, né, ela vai de encontro ao homem, ela vai de encontro à necessidade do homem. O homem pode até não ir de encontro a ela,
Mas quando vai, ele encontra a resposta. Se ele vai com o coração aberto, se ele vai com desejo de aprender algo, ele recebe a sua porção. Mas, para entendê-la, é necessário conhecer seu autor. Através dela, sabemos que viemos dele, qual o motivo da nossa existência, quais os segredos para sermos bem-sucedidos, para onde iremos. Tudo está aqui. O problema da humanidade hoje é que ela quer viver alheia a esse Criador. Ela não quer se voltar para o Criador, não quer se voltar para os princípios, para as regras, para os mandamentos, para aquilo que o autor de todas as coisas tem para a nossa vida. E por isso vivemos uma vida muitas vezes à margem do contexto espiritual, dos princípios que Deus tem para nós, e vamos pagando pelos nossos erros, vamos vivendo uma vida medíocre, não testemunhamos do poder de Deus, não demonstramos quem Ele é. Nós que falamos que Ele é um Deus festivo, um Deus alegre, e as pessoas estão olhando para nós e nos vendo cabisbaixos, abatidos, sem um brilho no olhar. É impossível testemunhar Deus desse jeito, meu irmão. Nós podemos até passar por esses momentos, e com certeza passaremos. Não estamos aqui para dizer que é um mar de rosas, que não tem espinhos, que vai dar tudo certinho, que você vai ser muito próspero, que você vai casar, que você vai ter filhos, e papapá. Quem diz que casamento, filhos é garantia de alegria, de sucesso, meu irmão? Mude a sua mentalidade. Nós precisamos de rever nossos conceitos, princípios. E às vezes nós nos deixamos levar pelos modismos, pelos pensamentos que estão à nossa volta. Deus me livre, ser titia, se me chamar de titia, eu nem sei o que eu vou fazer. Que tem tanta titia abençoada. Tem tanta mulher aí que é abençoada porque não é sogra. Tem tanto homem que é abençoado porque não é sogro. Meu irmão, esses são conceitos. Nós precisamos de rever. Você pode ser uma pessoa tremendamente feliz, solteira, ou sozinha como viúva. Tem viúvas aqui, tem uma ali que está até balançando minha cabeça. Graças a Deus, eu tive um bom marido, fui muito feliz, mas passou o ciclo. Agora eu estou ótima também como viúva, ou como viúvo. Meu irmão, na verdade, nós temos uma tendência à rebeldia, que é uma coisa impressionante, a não estarmos satisfeitos com nada que Deus nos dá. Então, caia a sua ficha hoje. Siga os conselhos de Paulo. Está solteiro? Fique solteiro. Está feliz assim? Fica assim. Agora, não está? Vai buscar em Deus o seu casamento. É bênção também, e aliás, eu acho que é mandamento. Eu acho que o normal é casar. Eu sou 100% a favor do casamento. Incentivo todos os que estão solteiros. Eu chego, brinco, vamos dar um jeito, a fila andou, tem uma vaga e tal, papapá. Que a Bíblia fala, crescei e multiplicai-vos. A exceção à regra é ficar solteiro, na minha opinião. Porque o mandamento é crescer e multiplicar e frutificar, e dar continuidade à espécie, à vida. Mas tem pessoas que Deus separa também dentro de um propósito dele para viver nessa condição e servir de testemunho para outros. É possível sim ser feliz solteiro. Dá para comer sanduíche no sábado à noite, sair sem ter que falar, não dá muita satisfação. Tem tanta coisa boa. Chama os casados também para compartilhar, para aprender mais. Meu irmão, é a forma como nós encaramos a vida que faz a diferença. A verdade é essa. Às vezes a gente encara a vida com tanta derrota, com tanta tristeza, tanto pessimismo, e a vida é tão boa. Queria ter visto mais sorrisos. A vida é tão boa. Não é? Agora sim, agora eu senti firmeza. Vou até continuar. Já vou para a segunda paraxá. Estamos apenas na segunda paraxá e já temos várias lições a serem aprendidas. Desde o momento em que Deus disse, haja luz,
Meu irmão, preste atenção nisso. Olha aqui que coisa tremenda. Desde o momento em que Deus disse, haja luz, até a chegada do Shabat, só vimos bem-aventuranças e a alegria da criatividade. O calmo descanso do Shabat veio ao mundo, logo após o aparecimento do homem e da mulher. Meu irmão, Deus preparou tudo, um Éden, um paraíso. Imagina, né, Leila? Você está num paraíso dentro de casa, que eu sei, que você tem um paraíso particular lá, né? Marido, família. Mas, né, Deus criou todo esse ambiente para o ser humano. Aquilo que era trevas, confusão, Deus tirou isso, limpou a área, como se diz na linguagem aí, bem jovem. Né? Deus limpou a área, Deus capinou isso tudo, preparou o lugar, preparou o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança, trouxe ao mundo. Primeira coisa que ele fez depois disso, Shabat. Já vou dar um Shabat. Eu quero esse descanso, e vai ter descanso para a eternidade. Mas como eu disse aqui há poucos segundos atrás, o homem tem uma tendência à insatisfação, à rebeldia, a não se contentar com as coisas. Né? E isso muito é fruto da sociedade que nós vivemos. Hoje, meu irmão, fala em alguém aí que você vai comprar uma televisão de 21 polegadas para ele. Ele já te amarra. Quem quer uma de 42? Os que têm de 42 querem de 47. O que tem 47 quer 60 polegadas. Não há limite para o homem, a verdade é essa. Não há limite. E com isso o homem fica endividado, fica insatisfeito, fica olhando, né, para o vizinho que tem e ele não tem, e o vizinho muitas vezes nem é crente, e começa aí já a questionar, é Deus. Meu irmão, esse caminho não vai nos levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Primeira coisa, se satisfaça com aquilo que você tem. Você não precisa de acomodar com o que você tem, é diferente. Mas você tem que procurar uma satisfação com o que você tem. Agora, se você tem condições de melhorar, pode melhorar, corre atrás, meu irmão. Não é pecado. Você não pode ir pelos meios ilícitos, os meios ilegais. Mas como fruto do seu trabalho, para você honrar a Deus, pode adquirir. Adquira casa própria, adquira carro. Não pode adquirir 2 mulheres, 2 maridos. Mas, aquilo que for para glorificar o nome do Senhor, você está liberado. Para correr atrás, para buscar, para trabalhar. Amém? Não demora, no entanto, para que esse estado de alegria e paz nos transportem para a trágica realidade da existência humana no relacionamento com Deus. No 3º capítulo, já encontramos o homem pecando e se afastando de Deus. 3º capítulo da primeira porção, meu irmão. Nós ainda não saímos da primeira porção. Preste atenção nisso. Com isto, recebe já as suas primeiras punições. É expulso do Éden, né? O homem já começa a ser punido, o homem agora vai arar a terra, é do suor que vai comer, né? Então se não está suando também não tem que comer. Come pela graça e misericórdia de Deus. Mas o princípio é através do suor. A mulher vai ter dor de parto, né? Pela graça e misericórdia de Deus inventaram aí as anestesias, né, para quebrar o galho, mas o princípio é esse aqui. Né? Já acontece o primeiro homicídio. Deus reduz a idade do homem. O homem que vivia 900 anos já caiu para 120 anos. Olha quantas coisas já começaram a acontecer. Agora, né, já entramos na segunda, estamos no finalzinho da primeira paraxá, entrando na segunda. No capítulo 6, né, a paraxá de hoje começa lá, 6:9. No 6:6, versículo 6, encontramos uma das passagens mais aterrorizantes da Torá.
E o Eterno viu que era grande a maldade do homem na terra, e que todo o impulso dos pensamentos do seu coração era todo dia exclusivamente mal. E o Eterno se arrependeu de ter feito o homem, e isso pesou em seu coração. Meu irmão, isso é muito triste. Nós meditarmos um pouquinho nisso. Agora, isso se torna mais triste ainda. É quando nós paramos, vamos refletir e podemos ver que nós estamos nessa condição. Pesando o coração de Deus. Por viver fora dos princípios. Por viver uma vida na prática do pecado. Por não atentarmos para os seus mandamentos, para as suas leis, para aquilo que Ele preparou para nós com tanto amor, com tanto carinho, com tanta alegria. O Eterno viu que era grande a maldade do homem na terra, e que todo impulso dos pensamentos do coração. Tem duas coisas aqui, Luiz. Duas coisas aqui, estou vendo aqui agora. Não tinha visto isso, não tinha preparado também não. Mas olha para você ver aqui. Todo Eterno viu que era grande a maldade do homem. O que é isso? Atos. Atitudes. E olha aqui. E que todo impulso dos pensamentos. Meu irmão, não se iluda. Deus sabe o que você está pensando aí agora. Deus sabe se esse serviço da Torá está sendo uma reunião de corpo presente. Vamos dizer assim. Se é só o corpo que está aqui, mas o espírito está, ó. Nossa, eu tenho que voltar agora, tenho que fazer almoço, à tarde eu tenho isso, à noite eu já tenho aquilo, amanhã e segunda-feira, papapá. É só o corpo que está aqui. Se os seus pensamentos são esses, não se iludam. O termo usado é missa de corpo presente. Deixa eu rasgar o verbo. Né? Eu falei reunião para tentar. Não tem pecado nenhum nisso, não. É só para a nossa ficha para a gente cair. Nós temos que estar aqui espírito, alma e corpo. Não pode estar aqui só a carcaça. Umas carcaças muito bonitas, diga-se de passagem, outras precisando aí já de uma moldagem. Né? Do espírito, não precisa ser do bisturi. Mas vamos lá. Então, e o Eterno se arrependeu de ter feito o homem, e isso pesou em seu coração. A condição do homem diante de Deus chegou a tal ponto que ele estava disposto a fazer desaparecer da face da terra o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Meu irmão, olha, nós não conseguimos dimensionar o coração de Deus nesse momento. Imagina, um andorinha, um pardal, já ia sofrer os danos também dos pecados do homem. Assim como o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, que toda a criação geme. Meu irmão, o mundo à nossa volta está gemendo. São Paulo está gemendo com um reservatório de 4% de água. Belo Horizonte, essa semana, estavam anunciando o racionamento de água. Vários bairros em Belo Horizonte já não tem água durante o dia, na grande BH. Nós que éramos conhecidos como o estado do Rio de São Francisco e Rio das Velhas. Ontem estava entrevistando o moço que conhece toda a história do Rio das Velhas e tal, né, no jornal Hoje, lá ele estava dando uma entrevista e falando assim, olha, eu mostrando as fotos, o Rio das Velhas era navegável. Pô, hoje eu não tenho coragem de chamar isso de Rio das Velhas, é Córrego das Velhas. Meu irmão, a criação está gemendo. E nós estamos deitados em berço esplêndido, vendo as coisas acontecerem, sem reagir de uma forma espiritual, em primeiro lugar, se rebelando contra essas potestades, esses domínios. Nós precisamos, meu irmão,
de descruzar os braços. Não é esse bracinho que você está aí, né? Não, os braços espiritual, de uma vida com Deus, de ousadia, de servos intrépidos. Servos que levantam a sua voz e dizem um basta no mundo espiritual, e se for necessário no mundo físico também. Mas hoje a gente não está podendo falar. Eu fico vendo aqui a quase agonia do Rabino Marcelo, querendo falar, querendo profetizar, querendo liberar palavras, mas fica encolhido, porque os próprios irmãos às vezes não entendem. Está falando disso, está falando daquilo, eu não gosto que fala disso, eu não gosto que fala daquilo. Meu irmão, tem que ter a boca de Deus nesse mundo. Nós não podemos falar aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus coloca no nosso coração, nós temos que falar. Nós somos o chofar de Deus tocando nessa geração. Esta casa é um chofar de Deus para esta geração. Então sejam um pouquinho mais compreensivos, os irmãos da BN, né, os irmãos aí da TV Sião. Entendam um pouquinho mais a nossa também angústia, a nossa necessidade de ver as coisas e externar as coisas. Olha, é muito difícil a posição de um profeta. É muito difícil a posição de um pastor. E principalmente agora, a tendência não é melhorar. As leis estão sendo contrárias. E quando nós falamos dessas leis, nós precisamos de lembrar desse dia de amanhã, da nossa responsabilidade. Seja com Dilma, seja com Aécio, nessa altura do campeonato, não importa tanto o resultado das eleições. O que importa, principalmente, é que nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos de continuar sendo intercessores dos nossos líderes, também desta nação, sejam espirituais ou não. Nós não podemos relaxar, cruzar os braços, porque onde não há, meu irmão, entenda uma coisa, hoje em dia não há espaço vazio mais. Onde Deus não ocupar, o diabo vai ocupar. Seja no mundo, seja na igreja, seja na nossa vida. Por que o inimigo tem atuado tanto dentro das igrejas? Porque tem muitas igrejas que não têm cedido espaço para a manifestação do poder de Deus. Não tem dado a liberdade para Deus falar. O pastor fala, mas Deus não fala. É diferente. O que levou Deus a pensar dessa forma? O pecado. A humanidade chegou ao mais baixo nível de promiscuidade, inveja, violência, imoralidade, abuso dos fortes e ricos contra fracos e pobres. Meu irmão, o cenário está diferente. Ontem vocês viram lá mais uma vez os Estados Unidos. Meu irmão, violência gera violência. Que Estados Unidos? Vamos falar aqui, Rio de Janeiro. Meu irmão, um homem trabalhando, motorista de ônibus, levando os passageiros. Chega um com 2 litros de gasolina, joga no corpo da pessoa viva, risca um fósforo. O que é isso, meu irmão? Que nível nós estamos chegando? Botar fogo na pessoa morta é inconcebível. Em todos os casos tem a cremação agora, né? Mas num vivo, que está olhando para você e fala, pelo amor de Deus, eu tenho filhos, eu tenho família. Mulheres matando o homem no apartamento, esquartejando e descendo com as malas no elevador. E nós aí, deitados em berço esplêndido, ouviram do Ipiranga. Não, meu irmão. Olha, ou nós tomamos uma posição, ou nós vamos também sofrer as consequências de tudo que está à nossa volta, e já estamos sofrendo.
Mas, em meio a essa trágica descrição, subitamente um raio de luz. Mas Noé achou graça diante do Senhor. Vamos mudar um pouco o clima, né? Até que, enfim, um homem justo, em meio a toda uma geração que já não estava perdoando nem anjo, até anjo que aparecia lá, estava querendo fazer sexo com eles. Tal ponto chegou a coisa. Deus, nesse pesar, nessa tristeza, vamos dizer assim, né, vamos humanizar um pouquinho a coisa. Deus olha para uma geração, para um mundo, e encontra uma pessoa. Meu irmão, o que a Torá está querendo nos dizer com isso? Deus sempre está procurando nessa terra pessoas tementes a Ele. Sempre haverá um remanescente. Sempre haverá um justo. E se Ele não encontrar aqui, Ele manda o filho dele. Como o justo, o Tzedeque, aquele que é capaz de, com a sua própria vida, ser uma arca para a humanidade. Essa é nova, hein, Luiz? Aquele que não precisou de construir uma arca. Ele é uma arca. Ele, ao abrir os seus braços, disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é a arca. O mundo não se desintegrará. Ele sobreviverá apesar de tudo e será salvo por causa de uma única pessoa, Noé, um homem justo. No intervalo entre os dias de Adão e Abraão, é dada outra chance ao que resta do mundo criado por Deus. Abre-se uma nova página. É como se o mundo fosse novamente criado, dessa vez numa aliança com o homem, aliança noética, feita com toda a humanidade. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Essa aliança com Noé foi feita com toda a humanidade. Ela não é exclusiva, mas ela é inclusiva. Depois de 10 gerações, Deus faz outra aliança, agora com Abraão, que marcará a origem do povo judeu, escolhido como uma força-tarefa especial entre os povos. Olha aí, agora sim, né? Daqui a pouco, virá uma nova aliança através com Abraão, que trará, né? Que marcará a origem do povo judeu. Agora, eu achei muito interessante essa palavra aqui, porque é uma palavra que nós temos ouvido muito ultimamente. Força-tarefa. Olha que coisa forte. Lá no Rio, o que está determinando a mudança do estado do Rio? Uma força-tarefa. O governo se organizou, se uniu e tal, nós vamos fazer uma força-tarefa, vamos cercar lá os morros, os traficantes e tal. Houve uma ação especial, direta, organizada, algo preparado, né, para marcar. Assim também foi com a aliança com Abraão. Deus pegou, formou um povo, né, nessa força-tarefa de Deus, para ser luz para as nações. Deus queria o quê? Referência, meu irmão. A Bíblia já é muito clara, fala que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ama mais a nação de Israel do que as outras nações. O amor de Deus é igual, mas há uma força-tarefa através da nação de Israel. Quer você queira ou não, aceite isso ou não. Seu crente ciumento. Crente ciumento, ciúme de Israel. Encare isso, meu irmão, dessa forma. Deus precisava de um povo. Deus queria entregar
suas leis, seus mandamentos para um povo, para que eles vivessem isso e de uma forma com amor, com alegria, conseguissem no dia a dia, nas suas atitudes de vida, passar isso para as demais nações. É só isso que Deus queria. Olha que coisa linda, que pensamento mais puro, que bondade, que misericórdia, que graça de Deus. Por isso essa nação paga esse alto preço. Porque ela sabe da sua responsabilidade de ser uma força-tarefa de Deus neste mundo, nessa terra. Infelizmente, não tem conseguido ser da forma como deveria, como poderia. Mas de uma maneira ou de outra, tem levado adiante este propósito de Deus. Quando você vai em Jerusalém, quando chega ali no muro, ou pelo menos vê uma foto, ou entra pela internet e vê ali aqueles judeus, né, de pretos, ali dentro de uma ortodoxia, mas clamando, batendo ali, né, com a face ali naquele muro, clamando por Adonai, clamando pelo Machia. É um clima que você não respira em nenhum outro lugar deste mundo. Nem em Tel Aviv você respira isso. É em Jerusalém, ali é a força-tarefa de Deus. Ali ele diz que eu estabeleci o meu trono, eu me assentei neste lugar. É diferente, meu irmão. É diferente. Foi uma das maiores emoções, sensações que eu já tive na minha vida. Foi quando a primeira vez eu cheguei ali naquele muro. Essa foi a sensação que eu tive. Eles estão ali com um propósito de manter essa força-tarefa, de serem referência. Ali se respira o judaísmo. Nas outras cidades você vê, você caminha, mas ali há algo muito forte. E desde os tempos de Salomão, foi determinado dessa maneira. Todas as orações que forem feitas neste lugar, ou voltadas para este lugar, eu ouvirei dos céus. Há um segredo, meu irmão. Há um segredo nisso. Tudo que essa aliança estipula é unir todos os seres humanos. Os judeus, inclusive, pois nada que seja permitido aos judeus é proibido aos não-judeus. Pelo contrário, mais imposições são feitas aos judeus do que aos gentios. As portas estão abertas aos que desejam aceitar a história e a religião de Israel através da Torá. Mas nunca foi objetivo do judaísmo tornar o mundo todo judeu. Entenda isso, meu irmão. Isso é muito forte. E nós precisamos de entender isso. Esta casa não tem a intenção de fazer um judeu. Apesar de todas, né, das más interpretações, às vezes, né, por sermos acusados de judaizantes. Mas olha aqui se todos os homens são obrigados a usar um talite. Olha aqui se todos os homens estão usando um quipá. Olha se todos são obrigados a cantar em hebraico. Olha se todos são obrigados a carregar a Torá. Meu irmão, esta é uma casa livre. Para você servir ao Deus que você crê, seja como judeu, como não judeu, você tem a liberdade de se expressar nesta casa. É isso que Deus tem colocado no nosso coração. Essa liberdade para você se expressar ao Deus de Israel, na sua fé, no entendimento que você tem, mas que juntos possamos conhecê-lo melhor e aprender melhor a sua palavra e dos seus princípios. Então sinta-se livre, sinta-se feliz por estar com este irmão que está aí ao seu lado, de talite, sem talite, com chapéu, sem chapéu. Não se sinta inferior ou superior, melhor ou pior. Não existe isso, meu irmão.
Em Yeshua nós somos livres. Se expresse com a sua alegria, com o seu amor, para com Deus, para com o próximo. Respeite essa pessoa que está ao seu lado. Ame essa pessoa que está ao seu lado. Não é só respeitar. Ame. Ame a dozuíta que está aqui carente do amor dos irmãos. Do marido tem muito. Dos irmãos. Amém? Agora nós vamos entrar na porção. Verso 8. Noa, porém, encontrou graça aos olhos de Adonai. Esta expressão tem que nos levar a uma reflexão. Os rabinos dizem que o nome de Noa vem da raiz que quer dizer serenidade. Ele trouxe serenidade para ele e para o mundo. Serenidade para seus ancestrais e para seus filhos. Serenidade nos mundos superiores, visto que as acusações celestiais contra a humanidade cessaram. E nos túmulos inferiores, serenidade neste mundo e no mundo vindouro. É o que diz o Talmud, o tratado de Bereshit Rabá 35. Serenidade. Agora eu quero te dizer uma coisa. Meu irmão, você tem sido um justo diante do Senhor? Talvez você diga, pastor, eu sou um justo. Então vamos traduzir isso aí. Você tem trazido serenidade para aqueles que estão à sua volta? As pessoas têm sentido paz ao seu lado? As pessoas têm sentido alegria de estar próximo de você? Serenidade é isso, meu irmão. Se as pessoas estão olhando para você e falam, o que é isso? Que trem estranho é esse? O que está acontecendo com esse irmão? Por que a cara desse irmão está desse jeito? Meu irmão, isso não é fruto de serenidade. Agora, quando você olha para um irmão assim que vem de longe, que já olha para você sorrindo, vem com a família toda, serenidade, alegria, testemunho. Meu irmão, são mínimas coisas. Não é difícil dar um sorriso, né, João? Olha a cara do João. Não, vira ali, João, faz favor, o pessoal precisa de ver seu sorriso aí. Homem feliz, de bem com a vida. Agora, está vivendo em mar de rosas, tá, João? Batalhando todo dia lá no fórum, correndo atrás, resolvendo o problema dos outros. É a nossa vida, meu irmão, é o nosso dia a dia. É assim que nós vamos caminhar aqui neste mundo. Dizem que as águas do dilúvio foram como um mikvê, um banho espiritual neste mundo. Assim como uma pessoa se sente mais pura ao passar pela mikvê, assim também no dilúvio, a terra passou por uma mikvê global, trazendo um efeito purificador sobre o mundo físico. O mundo foi outro depois do dilúvio. Foi um batismo, foi uma lavagem, né? Abriu uma nova página, deu uma nova perspectiva para a humanidade. E por que você não batizou até hoje? Se o batismo simboliza isso, né, também uma purificação, um renovo, eu não consigo entender porque tem crentes, não, está na igreja há tanto tempo, dá dízimo, dá oferta, mas uma ordenança de Yeshua ele não cumpriu ainda até hoje. Pastor, mas nossa, como é que eu vou sair de lá? Meu cabelo. Está preocupado com a escovinha, meu. Não preocupou por causa não batizou por causa da chapinha. Depois não quero que eu fale que é só o sangue, né? Isto assegurou ao mundo uma serenidade genuína, a continuidade de sua existência. Pois mesmo que as pessoas se corrompessem, elas poderiam se arrepender e voltar para Deus. Meu irmão, o caminho sempre vai ser o caminho do arrependimento. O problema não está tanto no pecado. O problema está em permanecer no pecado e não querer se arrepender. Este é o problema da humanidade.
O pecar, meu irmão, faz parte, infelizmente, faz parte da nossa história. Faz parte do contexto humano, porque senão seria perfeito. E a palavra diz que nós só seremos perfeitos quando aquele que é perfeito se manifestar. Aí nós seremos perfeitos. Mas enquanto estivermos aqui nessa caminhada, nós estamos sujeitos a erros e acertos. Agora, quanto mais nós errarmos, mais nós sofreremos as consequências dos nossos erros. Então, por uma questão de inteligência, procure acertar o máximo possível. Se depender, enfrentando dificuldades, aprendendo projeto de libertação interior, está aí para te ajudar também. Noa andava com Deus. O que significa isso? O que significa andar com Deus? Uma coisa é você ter um amigo, você caminhar com ele, vai em um determinado lugar. Mas será que você está andando nesse contexto realmente com essa pessoa? Caminhar contínuo, não somente através de religião ou nas adversidades. Ele não procurava Deus somente para resolver problemas, ser curado, casar, ter emprego, prosperidade, adquirir um bem, cumprir uma obrigação religiosa. Ele não caminhava na presença de Deus, mas com Deus. É totalmente diferente, o nível é outro, meu irmão. Eu posso andar com a Clara, ir no mercado, ir comprar as frutas para a cesta do tabernáculo, fazer tanta coisa, mas isso não quer dizer que eu sou um com a Clara, muitas vezes. Fisicamente, o tempo que nós estamos próximos, nós estamos caminhando. Agora, Noé não era um caminhar físico, era um caminhar de espírito, alma e corpo. É diferente. Nós precisamos de melhorar a nossa leitura espiritual e bíblica das coisas. Olha ali, caminhar contínuo, não somente através de religião. Tem pessoas hoje que estão tão acomodadas, estão tão felizes porque frequentam uma igreja, porque tem uma carteirinha, porque é dizimista, porque toma ceia todo mês, porque vai na missa do galo todos os anos. Tem tanta gente feliz com tanta coisa. Não falta uma quarta-feira de cinza. Todo ano está lá e tal, cinza. E Yom Kippur, nem pensar, mas não falta por nada. Não importa a religião, meu irmão. Se você for olhar, não importa se é católico, protestante, nada. Não é isso que faz a diferença. Deus, quando Ele olhou para esse ponto da humanidade, Ele não estava procurando um batista, um quadrangular, um presbiteriano, um católico, nada. Deus estava procurando um homem justo, um homem onde Ele achasse graça, uma pessoa que queria estar com Ele 24 horas do dia, dormindo, deitando, caminhando, assentando, levantando, seja qual for a situação da sua vida. É esse tipo de pessoa que Deus tem procurado ainda hoje. Ele não está procurando uma pessoa para estar aqui de 10 a meio-dia e meio. Simplesmente. Ou se Ele der muita graça, muita misericórdia, ainda vai voltar aqui 19 horas. Com muito esforço. Talvez você não tenha até condições de vir aqui, mas você vai estar caminhando com Deus às 19 horas. É isso, meu irmão, é mudança de conceito. Nós precisamos de mudar os nossos conceitos muitas vezes. Estas são as gerações de Noé. Agora eu vou passar mais rápido, porque isso é tema que nós temos visto todos os anos. Estas são as gerações de Noé. Interessante notar que antes de citar os filhos, a Torá cita as qualidades de Noé, Sedeque e Tamim.
justo, sem defeito, perfeito. Essa é a tradução dessas palavras. Né? Como o Luiz disse aqui muito bem, né? Talvez poderia ter acrescentado aí outras qualidades que a gente não sabe. Mas essas qualidades Deus achou nele. Talvez o sem defeito ali porque não era manco, né? Não vamos questionar. Mas que a Torá diz isso a respeito de Noé, diz que ele era justo, sem defeito e perfeito. A Torá diz que a verdadeira descendência, zera, semente do homem, olha, isso aqui é muito forte, não são seus filhos, mas sim as suas obras, pois são os frutos interiores das pessoas. Esta é a verdadeira herança que deixamos para o mundo. Meu irmão, filhos, eles podem ou não cumprir o propósito de Deus, mas os nossos frutos dizem se nós servimos a Deus ou não. Não, esse amém tem que ser mais forte. Vocês vão me ajudar aí, chegar no céu, caminho estreito, vocês me ajudam. Tem mulher aí que acha que o mundo vai acabar se não tiver filho. Preocupe em testemunhar de Deus em primeiro lugar, minha irmã. Deixa que Deus acrescenta, se estiver no propósito dele. Quantos filhos aí estão dando tristeza aos pais? Quantos casamentos não chegam ao fim? E você está aí obcecado. Não, Yeshua não pode voltar enquanto eu não casar. Filipe passou dessa fase. Por ele já volta até amanhã. Né? Então é a vida. Isaías 53, 10 diz que Yeshua deixou uma descendência. Qual é ela? Seus discípulos. Eu e você, seus servos, trabalhemos para deixar neste mundo uma herança espiritual e física abençoada. Verso 10, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão, né, Ham e Jafé. Verso 11, corrompeu-se a terra diante de Deus e se encheu a terra de roubo. No hebraico, Hamas, que quer dizer violência, idolatria, incesto e homicídio. Olha a tradução, já até você? Confiava tanto em você? Essa plaquinha sua. Olha a tradução da palavra Hamas, violência, idolatria, incesto e homicídio. Eu dei essa palavra, essa paraxá, em 2008. Depois que eu preparei essa, eu fui olhar a anterior para comparar, para ver, né, graças a Deus, muitas coisas novas, mas eu fiz questão de manter isso aqui, né, e fazer esse comentário. Em 2008, o terror era o Hamas. Hoje é o quê? Estado Islâmico. Meu irmão, violência gera violência. Hoje o Estado Islâmico já bota o cara de joelho e mostra para o mundo inteiro: eu vou matá-lo. E para não dizer que é só uma nação, nós estamos contra uma nação, está pegando americano, inglês. Não tem limite. Não tem limite. Meu irmão, essa geração nossa está correndo um sério risco. O Estado, as coisas estão piorando muito a uma velocidade muito grande. A violência está se espalhando de uma forma... Hoje as pessoas não têm mais sossego. Motorista de táxi aí essa semana, saiu para trabalhar, no outro dia estava lá no porta-mala com 20 facadas. Ninguém sabe por quê, o que aconteceu. O cara saiu para trabalhar. Verso 13, eis que eu os destruirei. A humanidade precisa entender que há um limite para a misericórdia de Deus. Há um limite. Meu irmão, as coisas estão caminhando para um fim,
para um determinado ponto da história. Há uma eternidade à nossa espera, mas para este mundo há também um tempo determinado. E estamos nos aproximando deste limite da misericórdia de Deus. Verso 14, 16, faze para ti uma arca. Em hebraico quer dizer tevá, sinal de aliança, salvação. Imagina a situação de Noé e entenda a sua fé. A personalidade de Noé é marcada por um exemplo de confiança e desprezo das críticas injustas que procuravam ridicularizá-lo, fazendo passar como louco diante de todos. Meu irmão, o que Deus pediu para Noé, Ele não tinha pedido para ninguém. Num lugar que não tinha rio, Deus mandou ele construir arca. Imagina a situação desse homem. Não havia chovido sobre a terra. E Moisés falando, vai chover. E os homens, que é isso, chuva? Não, a gente não pensa. É por isso que Deus te trouxe para essa casa, para cada ano você parar um pouquinho e refletir. Eu já li a Bíblia toda. Mas você já sabia disso? Você já tinha parado para analisar isso? Não tinha rio. Nesse estudo aí um tempo atrás, eu até citei, não sei quantos quilômetros ainda tinha um rio ainda. Não havia chovido, meu irmão. O pessoal não sabia o que era chuva. E Deus manda Noé construir uma arca porque ia chover. Ia ter um dilúvio. Eles não sabiam nem o que era goteira. Você está cansado, separado de Deus, corrompido? Entre e descanse na arca. Tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos, Deus preservando a família. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenou, fé e obediência juntos. Meu irmão, quero te dizer uma coisa, não adianta você ter fé se você não obedecer. Tem muito crente, eu conheço a palavra, eu conheço isso, conheço aquilo, mas você tem uma vida de obediência? Ou só conhece a palavra? Só sabe que não pode matar e está achando que matar é revólver e faca. E essa língua fiada que você tem aí, que nós temos. Matando muita gente. Princípios, meu irmão. Princípios. De todos os animais limpos levarás contigo 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Houve mais animais puros, segundo os comentários, porque eles fizeram parte também dos sacrifícios de Noé após o dilúvio. O número 7 é Sheva, significa algo divino, perfeito, completo. Noé esperou 7 dias, no 7º começou a chover, no 7º mês a arca parou, e depois de 7 dias parou de chover. Só para acrescentar aí. Verso 20, 15 côvados, acima dos montes prevaleceram as águas. Isto durou 150 dias. A arca para a humanidade é símbolo de juízo, mas para os filhos de Deus, salvação. Então aquilo, meu irmão, que para o mundo pode ser juízo, para nós é manifestação do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia dele. Capítulo 8, sai da arca, tu e juntamente contigo, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. 1 ano após ter entrado na arca, Noé e sua família voltaram a pisar em terra firme e prontos a darem continuidade ao propósito de Deus. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Sentiu o Senhor o suave cheiro. Com este ato, Noé adorou a Deus, agradeceu pelo livramento e reconsagrou a terra ao Deus soberano. Olha que coisa linda. Meu irmão, quantas vezes nós passamos por adversidades, passamos por problemas, por tantas dificuldades. Deus nos dá o livramento, nos abençoa, nos prospera. E nós não somos capazes de ter um ato de adoração a Deus. Deus não sente o cheiro suave, agradável do nosso sacrifício. Não de matar uma galinha preta, ou um novilho,
mas de lábios que o confessem e o adorem. Precisamos ser mais gratos também a Deus. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Terão medo e pavor de vós todo animal da terra. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento. Até aqui o homem era vegetariano. Agora, além de aprender que até este momento, capítulo 9, o homem era vegetariano, né, tem outro detalhe aqui. A Bíblia fala que abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Terão medo e pavor de vós todo animal da terra. Por que você está correndo de barata até hoje, minha irmã? Você está descumprindo. Você está negando que Deus te abençoou para você ter domínio. Umas irmãs tão abençoadas, bate o pé para o demônio e corta a barata. Tem certas coisas que é difícil de entender, mas vamos lá. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Nesta aliança, Deus estabelece princípios para a humanidade. Para os judeus, se tornaram 613 preceitos. E para os filhos de Noé, segundo o concílio em Atos 15, em 7, não praticar idolatria, incesto, homicídio, blasfêmia, roubo, injustiça para com outros homens e comer sangue. Meu irmão, para você que não é judeu, né? 7 mandamentos. Deus resumiu em 7. Agora, conseguimos cumprir esses 7? Não precisamos de Yeshua porque estamos vivendo esses 7? Desde quando a gente não consegue ser injusto com uma pessoa que está à nossa volta? Talvez numa atitude, numa palavra. Na verdade, nós não conseguimos. Isso só nos mostra que dependemos 100% da misericórdia, da graça de Deus sobre a nossa vida para cumprirmos os seus mandamentos. Esses são 7 mandamentos conhecidos como leis noéticas. São considerados como a lei universal básica, segundo o ponto de vista da Torá. Se Deus é, como Ele é na Bíblia, o Criador de todos os seres humanos, Ele não poderia se preocupar somente com Israel. Além disso, a salvação ou a participação no mundo vindouro não é restrita aos judeus, mas a todos que se juntam a eles e que aderem aos 7 preceitos dos filhos de Noé. Eis que estabeleço o meu pacto convosco, e com a vossa descendência depois de vós. O meu arco estará nas nuvens, e olharei para ele, a fim de me lembrar do pacto perpétuo, e não mais destruir toda a carne. Hoje estão os crentes aí, olhando para o arco, procurando aonde que termina, para ir lá pegar o pote de ouro. Misericórdia, meu irmão, quando você vê um arco, treme. Deus está se lembrando que Ele prometeu não destruir a terra com água. Olha como que é a história, até mesmo história para as criancinhas, querem mudar os princípios da palavra de Deus. E fica os crentes, olha que arco bonito, tentando contar as cores. Vai se arrepender, meu irmão, que o trem está feio, num português assim mais claro. Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual para Deus colocar o arco. Esta é uma mensagem que deve ficar para nós. Essas são as famílias dos filhos de Noé segundo as suas gerações. A Torá ressalta as gerações, mostrando que o Eterno não perdeu a linhagem. Eia, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome. O homem não muda mesmo, né? Não tem jeito. A Torre de Babel é a manifestação do orgulho humano, um produto do seu desconhecimento dos limites que o separam da divindade, revelando no seu coração soberba, vaidade e domínio. Vivemos uma época de radicalismos, onde os atentados, as agressões, as maneiras violentas e assassinas de protestar ou de defender princípios de ordem social só podem levar a outro dilúvio, agora o de sangue. Haftarot. Fique de pé.
nós encerramos essa porção de hoje, né, com esse texto de Isaías: inclinai vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, as fiéis misericórdias de Davi. Procurai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar, invocai-o enquanto está perto. Em Mateus, nós terminamos com a Brit Hadashah dizendo: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Palavras de advertência para nós, né, nesses dias que nós vivemos. Cuidado, meu irmão, às vezes você anda tão distraído, mas a Bíblia já adverte, para aqueles que não vivem nos princípios do mandamento, aqueles que ignoram aquilo que Deus tem para a sua vida, podem ser pegos despercebidos. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, é o que diz a palavra do Senhor. Amém? Coloque a mão no ombro desse irmão e diga para ele: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ivarei reha Adonai veishmereha, Yair Adonai panaveleha viruneika. Isa Adonai panaveleha veyasem leha shalom.